boa tarde. Estamos aqui no segundo bloco sobre comunicação pacífica e sua intervenção no campo da psicologia. Estamos conversando com o psicólogo Maher. Nesse segundo bloco, nós vamos falar um pouco sobre como trabalhar os sentimentos dentro de uma unidade prisional, no trabalho do psicólogo dentro do sistema. Lucy, muito obrigado pela apresentação do segundo bloco e vamos retomar falando um pouco de sentimento, né? E como a gente vai trabalhar com isso para o nosso amigo psicólogo que trabalha no sistema, como é que ele vai falar de sentimento, como é que ele se sente. Isso é muito importante, porque a gente não tem uma cultura que favorece o sentimento. A gente não tem isso. Nós fomos, inclusive, educados para a razão. É como se a gente passasse para atuando o tempo inteiro nessa região do neocórtex, né? Quase que numa ação o tempo inteiro de tentar explicar tudo pela razão. Então, pela razão, você não faz conexão com o sentimento. Pela razão nós temos um código a seguir, pela razão eu tenho que ler o relatório, pela razão eu sou psicólogo e eu, dentro do sistema, eu não sei qual é a minha posição, porque lembra que eu falei lá vem a turma dos direitos humanos. Os psicólogos são muito identificados nesse lugar, porque é alguém que quer falar da saúde, é alguém que quer cuidar do sentimento. E numa lógica que pensa quase que de um jeito matemático, quase que de um jeito razão, não há espaço para você respeitar a natureza das pessoas. Eu sempre me refiro com esse exemplo das marginais, né? Da marginal do Rio Tietê, marginal Pinheiros. Só na cabeça do engenheiro que ele achou que podia transformar o rio numa reta. Do ponto de vista lógico, foi perfeito. A gente precisa ganhar velocidade, precisa ter escoamento para a cidade, faz uma reta. Só que ele tirou a natureza do rio. O rio tem curvas porque ele precisa dessas curvas para poder existir. Entende? Então, na lógica de trabalhar com psicólogo, primeiro que a gente precisa pensar assim, dentro da lógica, tá? Vamos pensar assim, Lucy, psicólogo no sistema prisional para quê? Mas não era só para matar, para judiar deles, não era para eles apanharem, não era para ficar lá confinado? Lá vem esse psicólogo agora que quer fazer a entrevista. Então, a identificação do sentimento vai passar por um caminho da gente aprender a falar da nossa emoção. E esse psicólogo que já vai para esse lugar com este olhar do sistema, não somente de quem está lá encarcerado, mas quem é quem cuida, às vezes a gente olha para esse sujeito como um sujeito que eu coloco em ameaça. Esse sentimento é que precisa ser trabalhado, sabe? Assim, na minha prática pessoal, trabalhei muitos anos dentro de uma unidade prisional, eu sinto que os psicólogos ficam um tanto quanto recuados dentro de uma unidade. E, normalmente, nós somos vistos como o pessoal dos direitos humanos, né? E o nosso trabalho não é especificamente direitos humanos. O nosso trabalho é cuidar do ser humano, né? Que tem direitos e tem deveres, que precisa entender o que foi que ele fez e entender pelo sentimento, não pela razão, né? E por que aquilo que ele fez foi considerado inadequado em algum momento e tentar fazer com que ele perceba isso. É um trabalho que, assim, nós ficamos muito, eu percebo, na defensiva. Né? A gente sempre está recuado. Exato. E olha, é muito interessante isso que você está falando, porque isso nos ajuda a entender como é que o psicólogo vai trabalhar usando sentimento e trabalhando um pouco os pilares da comunicação pacífica. Como é que ele vai fazer essa ação? Primeiro, ele precisa explicar qual é o papel dele. Então, muitas vezes o psicólogo também ele precisa trabalhar a si mesmo para entender qual é o lugar que ele está ocupando. Senão, ele fica também num lugar em que eu não posso, porque este agente vai achar que eu estou querendo facilitar a vida do presidiário. Ele também precisa começar a identificar o próprio sentimento e o sentimento desse agente, que é alguém também vítima de violência.
É alguém que está acuado, é alguém que tem medo, é alguém que está assustado. Então, o problema é que a gente vem de uma visão e de uma construção vertical das coisas. Tem o presidente que define, tem o governador, tem o secretário, tem o diretor e chega lá quase que num funil. Por quê? Porque quando a gente vai cuidar de pessoas, a gente não pode trabalhar assim. A gente vai ter que aprender a trabalhar horizontal. E no trabalho horizontal, a ideia é quase uma locomotiva, onde todo mundo precisa de todo mundo. A visão horizontal não é uma ideologia de dizer, ah, não, mas então não tem chefe, não tem nada, tudo é festa. Não, pelo contrário. É que eu preciso entender que o trabalho deste agente é tão importante quanto o do psicólogo, que é tão importante quanto o do faxineiro, que é tão importante quanto o do diretor, do secretário e do presidente. No entanto, a gente começa a entender e dialogar juntos como é que a gente constrói essa cultura e essa possibilidade. E aí é importante entender que esse psicólogo, ele acaba ficando nesse papel passivo e acuado porque ele não se sente útil para aquele preso. Por quê? Olha só, a pessoa cometeu um ato equivocado. Eu sempre trago um exemplo de um curso que eu estava dando no Rio, e foi tão interessante que uma assistente social falou de um caso que a pessoa foi condenada e cumpriu a pena. Na saída ele fez essa entrevista e ela resolveu fazer essa pergunta para ele, dizendo assim, você entendeu então o que aconteceu, por que você ficou preso, você está pronto para voltar? Não, claro, doutora, super entendi, está claro, tá tranquilo, entendi. Então me fala um pouco o que aconteceu. Ele falou, o que eu entendi é o seguinte, que eu não posso, ele tinha sido preso porque um menor estava fazendo sexo oral nele em lugar público. Ele falou, não, eu já entendi que eu não posso mais fazer isso em lugar público. Entende, Lucy? Ele não entendeu nada. Ou seja, ele vai pagar para o jovem, para um menor de novo, para praticar uma violência sexual, um abuso, um negócio errado, que é o sexo oral, só que agora ele vai fazer num ambiente fechado, porque ele entendeu que o erro foi que ele fez em ambiente público. Olha a importância do psicólogo aqui, nesse sistema. É alguém que vai ajudá-lo a entender o significado dessa ação, de que cultura ele vem. Talvez naquele território, naquela comunidade, de fato isso seja uma prática, entende? E talvez ele precisa ser reeducado, ressocializado. E o trabalho do psicólogo é justamente ajudá-lo a identificar o que isso significa. E muitas vezes até ele identificar como ele se sentiria se ele estivesse nesse lugar. Porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu acho que isso é normal. Como seria para você? Então, o psicólogo, só que ele não vai fazer um julgamento, não vai fazer uma avaliação. Ele vai ajudar ele a observar o fenômeno, ele vai ajudá-lo a perceber o que aconteceu e vai se comunicar pacificamente com ele para que ele não volte a fazer isso. Então, eu não consigo achar que o trabalho do psicólogo tem essa conexão, que do senso comum se faz muita alusão aos direitos humanos. Bom, os direitos humanos deveriam ser sagrados o tempo todo. A todos. A todos. Inclusive a nós e a quem comete crime. Eu sempre costumo dizer o seguinte, talvez a diferença da gente para essas pessoas é que talvez a gente tenha tido acesso a uma educação diferenciada, talvez a gente tenha tido uma sorte de não ter cometido o crime, porque quanto maior a desigualdade, maior é a violência. Isto, para mim, é inquestionável. Essa história de que muitas pessoas falam, não, mas tem tanta gente boa que vem de um lugar tão pobre e não vira criminoso, isto não condiz com a verdade, porque isto é uma minoria que você tira, o sistema elege e resolve o problema. A questão é que o sujeito vive numa realidade em que o ilícito, o imoral, está tão inserido, às vezes, que ele acha que aquilo é normal. Por que ele acha que é normal? Porque é aquela prática. Então, ele não acha, por exemplo, se eu viver num ambiente em que o terrorismo é a única saída para mim, eu vou achar que o terrorismo é normal. Se não tiver um psicólogo para me ajudar a entender o que é que está acontecendo comigo, de que lugar vem essa raiva, esse ódio, esse desejo de vingança,
possivelmente o sistema vai perder isso para quem? Para grupos paralelos organizados. Porque grupos paralelos organizados, eles se organizam para perpetuar o crime e fazem isso com uma excelência ímpar. Sim. Entende? Agora, como é que nós, enquanto psicólogos e funcionários do sistema, podemos nos organizar horizontalmente para cuidar dessa população? Usando a linguagem pacífica. Tá vendo, Lucy? Você já entendeu tudo, tá ótimo. Já dá para você levar isso para o sistema já. Eu fico pensando assim, trabalhei alguns anos numa cadeia de mulheres feminina e a gente tinha uma brincadeira quando chegava alguma mulher que cometeu um homicídio, falava assim, não, mas isso foi legítima defesa, porque a mulher ela é tão vítima de violência, tão vítima, maior, né? Principalmente da violência contra a mulher mesmo, assim, de que o marido, o pai, acha que pode bater, que pode violentar, né, que pode agredir aquela mulher e ela não tem o direito de responder. E aí a mulher aprende que a violência é o único meio que ela tem, que ela vive. E aí ela responde violentamente, agredindo essa pessoa que agrediu, enfim, ou agredindo o filho, né, de repente. Como que a gente pode trabalhar com esta mulher essa questão da violência, da única experiência de vida que ela tem, que é a violência, usando essa comunicação pacífica? Sensacional. Eu acho que é sensacional o que você traz, porque olha só, é muito legal quando a gente percebe quase uma justificativa para quem sofreu violência cometer violência. Quase que é meio assim, associado. Porque é isso mesmo, Lucy. A ideia de que quase que se justifica eu fazer violência porque ele fez violência. Tanto é que o que está no Ibope, o que mais dá Ibope, falas como bandido bom é bandido morto. Ele cometeu uma violência, Logo, vamos cometer outra. Então, mas então a lógica é assim, se esta mulher sofreu violência e matou o autor da violência... Acabou. Então acabou o problema. Então, mas por que ela está presa? Ela deveria ser condecorada. É engraçado que o sistema faz umas confusões malucas nesse sistema. Vejam vocês, então, falei lá no primeiro bloco do povo judeu. Então, como o povo judeu sofreu toda aquela humilhação, há um silêncio mundial diante da violência que o Estado de Israel comete hoje na Palestina, porque quase que não tem uma moral de dizer, mas eles sofreram tanto holocausto na Alemanha, nazista, então qual é o problema de agora eles fazerem isso? Oprimirem o outro. Oprimirem o outro. Quase que há reparem que toda vez que surge um atentado de violência, que qualquer atentado de violência é negativo, é visto como um grupo terrorista. O terrorismo de Estado, do Estado de Israel, não é visto como terrorismo. É mais ou menos a mesma metáfora utilizada para a gente pensar um pouco nisso que ela está falando em relação a esta mulher. Então, a comunicação pacífica, ela vai trazer uma possibilidade, a cultura de paz vai trazer uma possibilidade da gente aprender a odiar a atitude e agir pacificamente diante da atitude. A questão é agir pacificamente diante da atitude. E aí a gente tem exemplos como Mahatma Gandhi, como Desmond Tutu, como a gente tem Martin Luther King e como a gente tem Nelson Mandela. Essa é a ideia. A ideia é que a gente, enquanto pessoas, se organize para mostrar para essas pessoas de como essas pessoas fizeram para sair da violência. Então, a comunicação pacífica não é não responder. Pelo contrário. É responder de uma maneira que a pessoa possa ouvir o que foi que ela fez e como nos sentimos. A comunicação pacífica é uma ação. Combate à violência com uma ação não violenta. Uhum. É um combate ostensivo à violência de uma forma não violenta. Entende? Quer dizer, quando o Gandhi faz a Marcha do Sal, quando o Martin Luther King faz a marcha de Nashville, e ele faz aquele movimento de Nashville, que é aquele movimento do Setet, que é o movimento de desobediência civil, a desobediência civil é uma comunicação pacífica. Entende? Então, ensinar a essas pessoas que sofreram violência é como se prepararem para não mais sofrer violência. Então, a comunicação pacífica, e isso perpassa por aqueles pilares que a gente falou. Entende? Então, as pessoas me perguntam, Maher, o que você sente quando você vê violência? Eu falo, eu odeio a violência.
Eu odeio a violência. A violência é o que me move, me mantém vivo para combatê-la, transformando ela em cultura de paz. Esse é o meu objetivo. Eu sempre uso a frase do Martin Luther King dizendo I have a dream. Eu, de verdade, eu tenho um sonho. Entende? Então, quando eu vejo na política políticos patrocinando o separatismo, a ideia de que temos que excluir um grupo em benefício de outro grupo, eu fico triste, porque eu digo não é essa a resposta. A resposta, a gente fala assim, as pessoas no Brasil, bandido tem que ser preso. Então o sujeito, ele cometeu corrupção, tem que ser preso. Ótimo, mas se ele não entender o malefício da corrupção e o que é que a corrupção gera, ele não vai parar de fazer corrupção. Inclusive no Brasil, a gente fala dos políticos como se eles brotassem de outro planeta, como se eles viessem de Marte, de Júpiter, como se eles não fossem a nossa própria imagem e semelhança de uma sociedade que acha que roubar, que levar vantagem, que ser esperto, está tudo bem. A gente acha isso. Na nossa cultura, a gente frequentemente comete corrupções achando que somos espertos. Entende? Quer dizer, o Milton Nascimento ele diz o seguinte, eu sempre justifico o trabalho do psicólogo aliado à comunicação pacífica, embasado no Milton Nascimento. O Milton Nascimento diz o seguinte, eu não quero e não posso aceitar qualquer sacanagem ser coisa normal. Eu não quero e não posso aceitar qualquer sacanagem ser coisa normal. Bola de meia, bola de gude. O solidário não quer solidão. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino vem para me dar a mão. E me fala de quê? De coisas bonitas que jamais deverão deixar de existir. Amizade, solidariedade. E aí vem um show de comunicação pacífica. Milton Nascimento. Não precisa ir longe. Então está na música, está na filosofia, está em tudo. A questão é que a gente acha que é mais fácil resolver matando. Se pena de morte resolvesse o problema, os Estados Unidos teria erradicado a violência. E não foi o que aconteceu. E não é o que acontece. Eles continuam sendo vítimas da própria violência. Da própria violência. E eles acham que vão resolver o problema do mundo cometendo violência. Não é à toa que na África e no Oriente Médio os norte-americanos sejam tão odiados. Não é do nada. Porque aquele povo é vítima dessa violência. Que, na cabeça, eu não estou julgando aqui a ação nem dos israelenses, nem estou julgando a ação dos americanos. Eu estou apenas explicando que a violência gera violência. Na cabeça do norte-americano, quando ele vai lá, invade um país e destitui um presidente e sai matando todo mundo, na cabeça deles e na lógica da cultura da violência, eles estão ajudando. Eles acreditam nisso. Porque é uma lógica de cultura de guerra. O que a gente quer dizer é o seguinte, é que isso não resolve. Porque quantas guerras já se fez, e olha, a Guerra da Coreia, que de repente aparece um ditador maluco, diz, mas por que tem esse ditador? 2 milhões de coreanos foram mortos pela guerra com os Estados Unidos. Não é à toa. Por que será que os japoneses do nada fizeram Pearl Harbor? Volta para a história. A gente não estuda a história. Por não estudar a história, a gente começa a achar que está tudo certo. Então, a mesma coisa que acontece dos Estados Unidos para o mundo, a mesma coisa que acontece de Israel para os palestinos, acontece no sistema prisional. Gente, é tudo em tamanho, mas é a mesma coisa. O que a gente tem que fazer? Eliminar todos, matar todos e dar a pior condição possível. De preferência, colocar numa cela uns 50 logo. Cabe 14 e põe 50, que é para sofrer mesmo. Que história é que eles vão ter comida, vão ter psicólogo, vão ter fonoaudiólogo, vão ter tratamento. Todas as vezes que eu vejo uma pessoa que fala isso, eu digo assim, você sai de férias, você viaja, eu vou para a Europa. Faz o seguinte, vai para os países nórdicos e pede para visitar o sistema prisional. Você vai conseguir, porque eles têm a possibilidade, têm um caminho para chegar nisso. E diga para mim se você é contra ou a favor daquele sistema. As pessoas voltam modificadas, se entende? Agora eu entendi. As pessoas que falam, não, violência resolve, tem que oprimir, a gente tem que matar todos os terroristas. Eu digo para ele, vai para Gaza. Faz uma viagem lá pelo caminho de Jesus, aproveita e vai para Gaza. As pessoas voltam e falam assim para mim, Maher, agora eu entendi. Então, falar de violência, vivendo
num lugar privilegiado, num lugar bem, tendo os recursos que eu tenho, é fácil. Dizer que o nordestino não trabalha porque ele é vagabundo sem conhecer o Nordeste e ver qual é a realidade, é fácil. Então, essas mesmas pessoas vêm com esse discurso populista de vamos matar os bandidos, vamos acabar com a violência, não entendendo que se a gente não educar para a paz, se a gente não usar a comunicação pacífica como instrumento de mudança, e o psicólogo tem um papel fundante nisso, entende? Ele pode ajudar muito. E nós, psicólogos, precisamos aprender a trabalhar com o pessoal da área de serviço social. Porque a gente também faz outra guerra. Também está errado. Os nossos amigos assistentes sociais têm um trabalho fundamental na comunidade, na recepção, no apoio. Você percebe que quando você racha, não, isto é para o psicólogo. Psicoterapia é para o psicólogo. Como cálculo estrutural é para o engenheiro calculista. É verdade. Eu posso ser engenheiro, se eu não for calculista, eu não vou fazer cálculo estrutural. Agora, isso não me impede de trabalhar com o arquiteto, com o mestre de obra, com o pedreiro. Esse é o trabalho horizontal que você falou. Exatamente. Aí a coisa funciona, Lucy. Sim. Sabe? Então, a minha esperança, a minha expectativa, que essa entrevista que a gente está fazendo aqui possa levar ao nosso colega psicólogo a possibilidade de entender de que é possível ter um sonho. E de que é possível a gente modificar essa cultura de guerra. E, gente, é verdade, é possível transformar um autor de violência em alguém que não comete mais violência. Eu tenho vasta experiência com pessoas muito violentas e a gente tem reinserção dessas pessoas na sociedade e com volta à violência zero. Temos coisas de fato acontecendo. Então, eu acredito muito nesse modelo, eu confio muito nisso, Lucy. Eu fiquei pensando, eu estudei um pouco uma teoria havaiana que chama Ho'oponopono. E um dos pilares é responsabilizar. Eu sou responsável pelas minhas ações. Eu sou responsável pelos meus atos. Então, assim, o que fazem comigo, eu não tenho controle. Se eu derrubo o copo, eu sei. Agora, se o copo cai, eu não tenho responsabilidade no que o outro faz. Mas o que eu sinto, o que eu faço com o que eu sinto, isso é meu. Então, assim, eu acho que pensar nisso também, de responsabilizar a nós mesmos, das nossas ações, é fundamental. É uma das coisas que você falou aí também, né? De responsabilidade perante aos outros, perante o seu conhecimento, poder fazer parte deste grupo linear e horizontal, né? Com responsabilidade, mostrando que assim, o papel do psicólogo é lidar com sentimentos. Exato. E uma das propostas da teoria pacífica é lidar com sentimentos de uma maneira mais concreta, né? Exatamente. Eu acho que isso que você fala, como é que a gente traz essa ideia da comunicação identificando mesmo o sentimento e identificando mesmo a necessidade, né? Então, como é que a gente constrói isso para construir uma cultura pacífica? Então, isso que você trouxe lá dos havaianos me chamou a atenção, que me lembrou o Sartre. O Sartre diz o seguinte: o problema não é o que os outros fazem com a gente. O problema é o que a gente faz com o que os outros fazem com a gente. Olha como é engraçado que no mundo a gente professa religiões, partidos, mas no fim a gente fala, a gente tem necessidades iguais. Né? As necessidades humanas são muito parecidas. O problema desse partidarismo, da ideológico e tal, ele tem a ver com uma coisa ainda lamentável, uma violência interna que a gente tem, que é o do egoísmo. Né? A gente ainda tem essa violência de achar que fomos criados para isso. Né? O próprio vestibular quando você cria ranking, você faz isso, né? O vestibular faz com que você ache que você tem que, para ser o melhor, você tem que ser o primeiro. E de preferência na Universidade de São Paulo, né? Por quê? Essa é a lógica do quê? Da desigualdade. Porque se você tem mais núcleos com mais capacidade, você não precisa ser o primeiro. Então o segundo, o terceiro, o quinto, o sexto não tem valor. É engraçado que a pessoa precisa tirar uma nota 7. Ela tira 6,8, ela acha que ela é burra.
Ao invés dela dizer assim, olha, tirei 6,8. Isto demonstra que eu tenho 6,8 de conhecimento. Falta 0,2 para alcançar a média. Preciso ver o que eu preciso dedicar mais em mim. Percebe que está em mim a referência? E não no outro, a culpa é do sistema, não sei o que lá. O professor que não me deu nota. Professor que não me deu nota. Não, eu me responsabilizo e eu posso dizer o seguinte, então, eu, Maher, eu sou um agente de paz, não pertenço a nenhum grupo, tomei a opção de caminhar pela vida como um bom e velho lobo solitário, né? E isso me traz muita alegria, mas eu não fico dizendo a culpa é da Lucy que não me chamou, a culpa é do João. Não, eu faço o que é possível. E dentro do lugar que eu passo, eu vou jogando um pouco dessa cultura. Então, se a gente puder trazer isso para o sistema, se nós psicólogos pudermos ajudar as pessoas a criarem uma cultura de paz, por que não? Por que a gente não pode fazer isso? Por que a gente não pode olhar para o sistema e parar de ficar presidiário dessa autoviolência que se propaga dessa coisa do egoísmo? Porque no egoísmo, eu tenho que terminar essa entrevista e fazer uma disputa, eu e a Lucy aqui, para ver quem foi melhor. E, na verdade, não tem melhor ou pior. Nós somos parceiros. Todos na vida somos parceiros, né? É engraçado que a gente vive numa tradição cristã, né? E um dos pedidos, talvez do maior comandante da tradição cristã, que é Jesus, ele diz o seguinte, ajuda-te e o céu te ajudará. Entende? Você não precisa nem acreditar na tradição cristã. Pensa filosoficamente nesse ensinamento, né? E é legal porque um não cristão falando disso é mais legal ainda. Ajuda-te e o céu te ajudará. Buscai e achareis. Batei e a porta te se abrirá. Pedi e vos será dado. Isso é simples. E a gente cria uma dificuldade, quer dizer, vamos buscar a comunicação. Como é que eu fui buscar a comunicação pacífica? Assistindo o filme do Gandhi, vendo como isso era possível, estudando Nelson Mandela, Martin Luther King, não me conformando com o Holocausto africano. Dizer, mas por que é que a África... Toda vez que eu olho para a África, eu digo, como é que não vão pagar a conta da África? O Oriente Médio. Então, o normal é quando alguém comete um erro, a gente eleger um bode expiatório. Então a gente faz o quê? Lá no Brasil a gente já teve muitos bodes expiatórios, né? Eu vou falar de um mais antigo, porque senão vão dizer que a gente está fazendo política, né? Então apareceu lá o Fernando Collor de Mello, era o Salvador. Todo mundo queria o Fernando Collor de Mello. Salvador, vai nos salvar o Brasil. O caçador de Marajás. O caçador de Marajás. Pronto, era beleza, estávamos salvos. Esse é o problema dessa ideia vertical. A gente acha que vai ter um salvador. Na cultura de paz e na marcha do sal que o Gandhi fez, é o povo vai caminhando. O Gandhi é só e ele nunca quis um título para ele. Nunca quis. Então é a mesma coisa. O próprio Fernando Collor de Mello, que era o salvador, virou o quê? O impeachmentado, o bandido, o ladrão. Por que é isso? Porque a gente quer um salvador que apareça do nada, né? E essa fala do nosso amigo, e é meu conterrâneo, eu falo de Jesus porque é meu conterrâneo, ele diz o seguinte, ajuda-te e o céu te ajudará. Quer dizer, é verdade, faça parte, faça a sua parte e dê a melhor parte de você. Se você, psicólogo, fizer isso, é impossível não dar certo. E a comunicação pacífica está aí para ajudar. Depois de muitos anos, eu venho de uma tradição, Lucy, mais oral, eu não sou muito de escrita, mas de tantas pessoas me pedirem, eu fiz agora um livro de comunicação pacífica chamado Comunicação Pacífica e a Arte de Viver em Paz. Terminei ele agora, ainda vou mandar para algumas editoras ver quem vai querer publicar esse livro. Acho que vai ser uma boa ideia, porque eu falo um pouco desse jeito de trabalhar. Recomendo super o livro do Marshall Rosenberg, porque eu acho que é um pilar muito importante, vai ajudar muito. Recomendo ler a autobiografia do Gandhi, também do Mandela, as cartas da cadeia do Mandela, porque eu acho que são coisas que vão nos fortalecendo para viver numa cultura de paz. Espero que esse dia do psicólogo seja um dia que não é só para a gente comemorar o nosso dia, é um dia para a gente dizer assim, qual é a minha contribuição enquanto agente de saúde mental? Alguém que tem qualidade, capacidade e formação para ajudar a saúde mental, qual é o meu papel do uso da cultura de paz e da comunicação pacífica nesse sistema que eu estou trabalhando? Muito obrigada, Maher. Encerramos aqui, então, esse bloco. Queria agradecer
muito a você pela sua contribuição e eu espero que todos os psicólogos do sistema recebam este presente nosso e, como diz o Rosenberg, quando a gente dá um presente e a pessoa se alegra em receber. Exato. Então eu estou muito alegre em receber esse presente que você está me dando. Eu espero que possa compartilhar com vocês esse presente. Eu também eu gostaria muito de te agradecer, Lucy, agradecer a toda a sua equipe. Você representa toda a equipe da SAP. Quero agradecer muito ao convite, ao presente que vocês me deram, né? Me convidar para mim é uma honra e um presente porque me dá mais um espaço para falar de comunicação pacífica e de cultura de paz. E o meu pedido para você, colega de trabalho, é que a gente possa de verdade entender que a gente pode criar uma ideia boa, uma ideia pacífica. Gratidão pelo presente, fica o meu presente com o meu melhor. Eu não quero nessa entrevista criar nenhuma ideologia, mas eu tenho um sonho, I have a dream, que a gente um dia não precise mais fazer violência e que a gente possa fácil, extremamente fácil, para você e todo mundo cantar junto a cultura de paz e a comunicação pacífica. Muito obrigado. Queria agradecer o Maher pela colaboração, pelo presente que ele nos deu e agradecer a todos os psicólogos, né, que prestigiaram a gente assistindo esse vídeo e que eles recebam, que vocês recebam o nosso presente. É dado de coração.